Gosto de começar o nosso encontro fazendo sempre um pequeno momento de meditação silenciosa. Então eu vou pedir que nós vamos nos sentar da metade para frente da cadeira. Mantemos os pés em paralelo no chão, uma certa distância, mais ou menos de um punho, de um joelho ao outro. Aí vamos perceber que estamos sentados nos isquios, que são esses ossinhos debaixo da bacia. A gente move um pouco o corpo da esquerda para a direita, como um pêndulo, que vai parando no seu eixo de equilíbrio. Nem muito para frente, nem muito para trás. Percebemos o alinhamento da coluna vertebral. Vértebra sobre vértebra, não para baixo, mas sentamos alongando para cima. Aí nós vamos trabalhar a respiração. Inspiramos normalmente, mas a expiração, nós vamos expirar todo o ar que a gente conseguir, primeiro pela boca. Percebe que esvazia os pulmões e no finalzinho há quase uma contração no baixo abdômen. De novo, nós inspiramos e expiramos bem devagar. Uma terceira e última vez. Inspiramos. Expiramos devagar. Agora vamos fechar os lábios com suavidade. O maxilar, os dentes se tocam, mas não há pressão, não há tensão. A ponta da língua colocamos no céu da boca, encostando logo atrás dos dentes frontais. E as mãos, se vocês quiserem, nós colocamos no que se chama mudra cósmico. A mão direita vai embaixo, no colo, e a mão esquerda vai em cima. E os polegares se tocam bem de levezinho. Tem que fazer essa forma elíptica, que é como os planetas em torno do Sol. Então os dedos estão para baixo, o dedo mínimo está de encontro ao abdômen, os polegares se tocam suavemente. E nós dizemos, todo o universo está aqui. Nós estamos no universo e o universo está em nossas mãos. Nós cuidamos com muita atenção, com muito carinho. Então vamos ficar um momento assim, o corpo alinhado, a respiração vai ser pelas narinas, suave, natural, permita que ela se torne mais profunda, mais leve. Os olhos nós não fechamos, nós deixamos entreabertos, mas pousados à nossa frente. E vamos observar como estamos respirando nessa posição. Observe a diferença de temperatura do ar que entra e sai das narinas. O ar que entra é mais quente ou mais frio do que o ar que sai. Ouvimos todos os sons, próximos e distantes, sem julgamento. São o que são. Apenas ouvimos os sons. Sentimos a temperatura da sala. As diferentes fragrâncias. Observamos a nossa respiração. Uma respiração lenta é lenta. Uma respiração rápida é rápida. Apenas observe.
E observe agora as partes de tecido que cobrem o seu corpo e as partes que estão descobertas. A diferença entre elas. A sensação dos tecidos, sapatos, sandálias em nosso corpo. Observe então a sua mente. Se há pensamentos ou não há pensamentos. Apenas observe. Você pensa em palavras, imagens, música, números? Ou não pensa? Continue o foco na sua respiração. Ouvindo todos os sons sem julgamento. São o que são. Lembrando que estamos aqui sentados no auditório, na Urca, Poços de Caldas, Feira do Livro, Estado de Minas Gerais, Brasil. Nos conectamos com alguma coisa que amamos muito. Uma pessoa, uma memória, um brinquedo, um bichinho, um pássaro, uma situação. E vamos envolver todas as pessoas neste auditório, na nossa amorosidade. E todas as pessoas que nós conhecemos. E todas as pessoas de Poços de Caldas, de Minas Gerais, do Brasil, da América do Sul, das Américas, do planeta Terra e do Sistema Solar e da Via Láctea e de todo o pluriverso, todos envolvidos nessa nossa ternura, desta amorosidade. Procuramos a Via Láctea, e lá está o Sistema Solar, e o planeta Terra, azul, Hemisfério Sul, Brasil, Minas Gerais, Poços de Caldas, a Urca, nesta sala, nesta cadeira, eu, cada um de nós, alertas, presentes, vivos, inspirando e expirando a paz. Podemos colocar as mãos palma com palma e agradecemos. Agradecemos toda a vida do universo, que hoje se chama até de pluriverso, né? Porque não é uno, é plural, é múltiplo, que nos permite estarmos vivos, vivas aqui agora. Se não houvesse todo esse equilíbrio cósmico, nós não estaríamos aqui. É uma bênção e às vezes nos esquecemos disso. Nos esquecemos do milagre que é a vida, da bênção que é a nossa vida humana, as nossas capacidades e incapacidades, a nossa capacidade de aprendizado. Não paramos de aprender. Não tem idade limite para aprendizado. Não tem dizer, eu já tenho 70 anos, não tenho mais nada a aprender. Tem muito a aprender ainda.
80 anos, 90 anos, ainda está aprendendo. É a maravilha da existência. Nós não nascemos prontos, como diz o Mário Cortella, né? Não nascemos prontos e vamos estragando, né? Nós somos um produto, um ser humano que está sempre se reconstruindo, fazendo escolhas, com a capacidade de melhora. Mas é preciso que a gente se conheça, se veja, conheça o mecanismo da mente humana, para não sermos manipulados pela nossa própria mente. Buda dizia isso, a mente humana deve ser mais temida do que cobras venenosas e assaltantes vingadores. Olha que maravilha! A minha mente, se eu não a conheço, para onde ela me leva? Que mundos pode construir? Nós tivemos esse final de semana alguns eventos, né, que foram internacionalmente muito comovedores, né? O casamento do príncipe com a nova princesa, tão sutil, tão suave, tão simples, né? E ao mesmo tempo um ritual tão digno dos rituais. Eles são importantes na nossa vida. Os rituais que marcam passagens, momentos na nossa existência, né? Depois nós tivemos a tristeza da morte de um terrorista. A morte de um terrorista não é motivo de alegria, júbilo e festa. É uma tristeza que haja terrorista. Que haja terroristas no mundo é uma tristeza. E que eles acabem sendo pegos e mortos é outra tristeza. Como é que nós podemos criar uma sociedade onde não haja terror? Onde haja inclusão, onde haja o que nós chamamos uma cultura de paz. E nós não vamos precisar ter medo uns dos outros. Nós brincamos que antigamente, quando a gente passeava à noite perto do cemitério, né, a gente tinha medo de alma do outro mundo. Hoje em dia, se ouvir passos de pessoas, a gente fica com medo, não é? Alguma coisa está errada com a nossa sociedade, né? Nós não tínhamos medo de um outro ser humano. Nós tínhamos medo daquilo que nós desconhecíamos, que não era visível, palpável, né? Agora não. A gente tem medo do outro ser humano, que me ataca, que me agride, que se acha insatisfeito, que é carente, que é rancoroso, que é infeliz, que é necessitado, e ao qual eu não vi, eu não colhi essas necessidades, eu não percebi. E fui vivendo a minha vida. E de repente isso aparece na nossa frente. Eu lembro muito da história de Dom Helder Câmara, que eu gosto muito, também está no livro sobre ele. Que Dom Helder Câmara, uma noite estava em casa, e ele ouviu um barulho na cozinha. E era um ladrão. Ele desceu e deu com o ladrão e disse assim: ah, você também sente fome à noite como eu. Vamos fazer um omelete. E fez um omelete. E ele e o ladrão, o possível ladrão, comeram juntos o omelete. E quando acabaram de comer o omelete, ele disse assim: mas meu filho, você está indo para a sua casa, deve ter necessidades lá. Eu vou te dar umas coisas para você levar. E encheu a sacolinha dele de tudo que ele podia pôr e mandou o menino embora, né? Há um tempo depois, a polícia pegou o menino lá, viu que tinham coisas da sacristia e veio correndo trazer para Dom Helder e dizer assim: escute, esse menino roubou. Não, eu dei de presente a ele. E este jovem deixou de ser ladrão. Não é interessante isso? A capacidade, claro que não somos Dom Helder Câmara todos nós, né? Essa capacidade desse carisma, dessa amorosidade ao outro, da percepção do outro como um ser humano como eu. Não alguém diferente de mim, que eu evito, que eu tenho medo, que eu não quero encontrar, mas alguém que eu encontro. Há um mês atrás, nós tivemos no Japão os terremotos e o tsunami, né, na área de Fukushima, no Aichiken. E me pediram que eu escrevesse um texto. Quem me pediu foi a Abril, aquela revista Viagem e Turismo. E o texto que eles queriam era um pouco mais curto do que o texto que saiu, porque quando as coisas são muito emocionantes,
Quando as coisas me tocam, eu escrevo. É a minha maneira de me comunicar, de expressar o que está me tocando profundamente, me comovendo. E a revista publicou um trecho desse meu texto, e o texto maior acabou, por alguma razão que não sabemos, ele vazou na internet. Então eu descobri uma outra coisa extraordinária, que é este vazar na internet. E o menino da Abril que me pediu o texto, assim, monja, antes de sair na revista, já está rodando, aí todo mundo já leu. Eu falei, mas eu não mandei para ninguém, eu mandei para você. E há umas coisas mágicas neste mundo, né? Me disseram que 300.000 pessoas já leram o texto. Eu recebo de volta este texto de inúmeras pessoas dizendo, monja, obrigada pelo que você escreveu. E o que eu escrevi? Eu escrevi de 3 coisas importantes. Eu vivi 12 anos no Japão. Eu fiquei 12 anos no mosteiro, 8 anos no mosteiro em regime de internamento, e os últimos 4 anos eu trabalhei em um templo em Hokkaido e trabalhei em alguns outros templos perto de Tóquio, perto do Monte Fuji. E quando eu cheguei no mosteiro no Japão, a vida monástica é uma coisa, né? O que eu aprendi da comunidade japonesa, das pessoas nas casas de quem eu ia fazer orações, e muitos de nós aqui no Brasil não sabemos, as famílias japonesas tradicionais têm um oratório em casa, como os católicos tinham no passado. E neste oratório é chamado um religioso, uma religiosa, todos os meses para orar. Algumas vezes, em algumas casas, 2 ou 3 vezes por mês, conforme as datas de falecimento dos parentes mais próximos. E assim, eu comecei a aprender no Japão a ir orar na casa das pessoas. E quando você ora dentro de um oratório de uma casa, que é a parte mais íntima, não é verdade? Não é em frente à imagem sagrada que nós expressamos o mais íntimo do nosso coração? Quer seja a nossa alegria ou a nossa tristeza, a nossa preocupação, pedindo bênçãos ou agradecimentos. E foram essas pessoas, estas senhoras, esses senhores, a maioria deles idosos, alguns jovens, algumas crianças, que me ensinaram a orar. Porque havia fé, uma fé profunda. Como aqui no Brasil, as pessoas têm fé em Nossa Senhora Aparecida, em Jesus de Nazaré, em Deus. Essa é a fé que eu encontrei. Um pouco diferente na vida monástica, onde nós vamos estudar o que no cristianismo, nos países teológicos, seria a teologia, né? Nós podemos chamar budologia, né? Vamos fazer estudos dos textos budistas, na qual, se você não tomar cuidado, você olha o texto de fora, né? Eu sou o filósofo, o observador deste texto, né? O conhecedor deste ensinamento. O que ele significa, de onde veio, por que foi feito, em que época. Diferente da pessoa que tem apenas a fé. Ela não interessa de onde o texto sagrado veio. Eu acredito nele. Aí eu rezo e as coisas acontecem. Então, quando me perguntaram se tinha alguém nas áreas de Iwate-ken, de Fukushima, que eu conhecesse, eu terminei meu texto dizendo, eu conheço a todos. Porque eu reconheço em cada um as faces das pessoas que me ensinaram a orar, que me ensinaram este caminho. E coisas importantes que eu aprendi dentro da cultura japonesa como um todo. Nada é perfeito. Não estou dizendo que o Japão é melhor que o Brasil, não é isso. São aspectos diferentes da cultura que são colocados nas criancinhas desde pequeno. E que a gente se surpreende vendo na televisão que há uma tristeza muito grande, aquela onda gigantesca, quantas pessoas morreram, né? Que dor terrível, mas eles não se descabelam, né? A tristeza é uma coisa profunda, íntima, sem muitos gritos. Outra coisa é que não há saques. Ninguém fica querendo passar um na frente do outro. Estamos todos juntos passando uma situação de risco, de dificuldade, nos irmanamos, nos ajudamos. Pessoas sem remédios, é difícil. Pessoas que estão aqui, que sabem disso, que precisam tomar remédio todos os dias, com hora certa, não têm o remédio.
E quando o médico vinha para fazer as receitas, em vez de atropelar uns aos outros, aguardavam na fila, respeitando as outras pessoas que, como eu, também estão sofrendo. Então é sair um pouco do eu individual. O que é para mim? O que eu vou pegar primeiro? Mas o que é bom para nós? Isso é ética, gente. Isso é maneira ética de viver. Nós, às vezes, pegamos os conceitos da ética, né? Vamos estudar o que é ética, vem de ethos, de casa. Que bonito! Como é que eu aplico no meu dia a dia? Na hora que eu estou com fome, com sede, que eu não passo na frente. Um menininho que estava numa fila, lá no fundo da fila, com muito frio, e um soldado viu o menino, um soldado americano, viu o menininho lá no fundo da fila, ele tinha o seu lanchinho, foi lá e deu para o menino no fim da fila. Isso é para você. E deu o casaco para ele vestir. O menino foi lá na frente da fila, colocou a comida e o casaco para que fosse distribuído igualmente. E o homem ficou chorando sem parar, né? Falou, o menininho tremia de frio. Mas ele não pensou, que bom que eu ganhei comida e casaco. O que eu ganho, eu coloco na mesa comum para compartilhar, porque todos nós estamos sofrendo. Imagine se nós pudéssemos viver isto, não só em situações de doença, morte, calamidade, mas no nosso dia a dia. Esse olhar que percebe a dor do outro como a minha, e por isso cuida. Isso é ética. Isso é vida ética. Encontrar um dinheiro, muito dinheiro. Os japoneses, até recentemente, e lá são vilas de pescadores, não usam cartão de crédito. Cheque não existe no Japão. Eu nunca vi alguém dar um cheque no Japão. Aqui a gente dá cheque, pré-datado, não é legal isso? Lá isso não existe, é dinheiro vivo. Então as pessoas têm dinheiro em casa, porque não se rouba. Eu ia rezar nas casas das pessoas, às vezes não tinha ninguém, todos tinham saído para trabalhar. A casa estava aberta. Na frente do altar tinha uma mesinha, um altar, a vela, para eu acender o incenso, e um envelopinho com dinheiro para eu levar para o templo. E ninguém roubava. A porta aberta, sem chave. Parece aquele sonho do nosso passado, né? Não vivíamos de portas abertas. Onde foi que nós começamos a ter que fechar nossas portas? A pôr grades cada vez mais altas. O que foi que nós, como sociedade, não fizemos adequado que chegamos a esse ponto? Não é 1, 2 ou 3. Não é um governo. A gente quer preocupar em alguém, né? É cada um de nós. Que tipo de pensamentos nós fomos desenvolvendo? Que tipo de exclusões aconteceram, né? É interessante refletir sobre isso. E como é que a gente pode reverter esse processo? Vai levar anos? Vai. Tem importância que leve anos? Não. Pode ser que a nossa geração não veja isso, nem de nossos filhos, nem de nossos netos, mas talvez nossos bisnetos possam viver uma vida ética, onde ninguém quer roubar ninguém. Ninguém se sente excluído, injustiçado, mas se sente incluído na sociedade. É uma coisa interessante. Uma das coisas, então, que se ensina às crianças do Japão é isso que se chama gaman. Gaman significa aguenta. Está difícil, está ruim, aguenta, você pode. Suporta o insuportável. Nós suportamos juntos. Nós conseguimos superar coisas difíceis juntos. Porque se nos unirmos, somos fortes. Isso é uma coisa importante. Outra é isso, é a cancha no cocorô, o coração que agradece. Não sei se vocês viram, nesses dias a televisão japonesa estava aberta para todas as televisões do mundo. Não precisava pagar nada, estava aberta. Eu acessei lá na minha televisão e um senhorzinho, eles começaram a restringir alimentos nas lojas, né? Tinha pouco alimento, mas tinha alimento, ninguém saqueou. Ficava todo mundo na fila esperando a hora de entrar. Entrava no supermercado, podia comprar 3 coisas. Tem um senhorzinho que tinha comprado um chá, umas bolachas e um macarrão. E o repórter norte-americano que entrevistava, esse era um japonês, um repórter japonês, o senhor está satisfeito?
Ele diz assim, como eu estou agradecido que haja alimento para mim. Em vez de dizer, é pouco, vou passar fome. Como estou agradecido que eu tenha o que comprar. Numa situação desta. Percebe? Se nós possamos educar crianças, educar populações para essa visão do compartilhamento, não do eu que precisa pegar coisas, mas do eu que percebe o eu maior. Isso para mim é ética. E outra coisa que se fala muito no Japão, que eu acho muito interessante, é dizer sumimasen. Sumimasen quer dizer desculpe, ou por favor. E a primeira palavra que se aprende em japonês é essa sumimasen. Você entra numa sala e fala, sumimasen. Eu falava, mas o que é isso? Estão pedindo desculpa por existir, por estar vivo? A gente tem às vezes uma ideia diferente, né? Eu mereço, eu tenho que ter isso, você tem que olhar para mim. Aqui é meu lugar, eu vou passando, né? O japonês, quando vai passar, põe a mãozinha assim. Vai passar na frente de uma pessoa, ele fala, sumimasen. Porque vivem muitas pessoas num lugar pequeno. A ilha é pequena, é super populosa, né? Então as pessoas começaram a se respeitar mais. As paredes são de papel. Então a gente ouve o que o outro fala no outro quarto, na outra sala. Então a gente fala mais baixo. Para não incomodar. Para ter a nossa intimidade. E outra coisa interessante, terminando esse capítulo do Japão, é os túmulos. Primeiro a filmagem, né? A filmagem toda evitou mostrar cenas que fossem muito chocantes. Os feridos, os corpos, eram cobertos e levados para dentro das tendas do exército, onde eram tratados e depois levados aos hospitais. E os mortos fizeram sim uma vala comum, mas não jogavam os corpos lá dentro. Japonês crema. Não tinha possibilidade dos crematórios atenderem a quantidade de corpos encontrados. Acho que foram uns 15 mil. Era impossível naquela área queimar 15 mil pessoas. Então abriram valas comuns, mas colocavam, para cada morto, tinha um pequeno caixãozinho muito fininho. E entre um caixão e outro, um túmulo e outro, uma pequena abinha de uma madeira, quase um papelão, para que a família pudesse se despedir do seu ente querido. Embora fôssemos todos mortos juntos, tem alguém com quem eu tinha mais intimidade, então não perde a individualidade da dor, do sofrimento, da perda, da oração. Não é todo mundo junto, vamos fazer tudo junto, né? É tudo junto, mas tem alguém aqui que eu me relaciono, né? Essa delicadeza, essa sutileza é alguma coisa que a gente tem que aprender dessa tragédia medonha que foi. E que continua sendo. Agora a radiação, o que vai acontecer, os fazendeiros jogando fora o leite, tirando, porque tem que ordenhar as vacas, e tem que jogar tudo fora, espinafre, plantação inteira para o lixo. E aqueles que tinham suas plantações próximas, mas não em área de risco, também acabam sendo discriminados e ninguém compra seus produtos, porque vem daquela área, todo mundo tem medo, né? A gente entende. Havia uma senhora, uma agricultora, que dizia assim, estão discriminando meus filhinhos, porque o que eu planto é como meu filho, é minha cria, e há pessoas que falam, ela também estava próxima, então não presta. Difícil isso, né? E a gente sabe que é um país que vai poder se recuperar, que estão todos imbuídos dessa identidade nacional, coisa que às vezes nós não temos muito aqui, né? De pensar, nós somos um povo que compartilha uma área de um país. E, por exemplo, esta feira do livro, como a Gisele falou no começo, que coisa bonita. O que nós temos a dar de perpetuar para as gerações seguintes, através das letras, dos textos, dos livros. Como é que nós pegamos aquilo que veio lá de trás, a nossa herança literária, a literatura que vem de outros países, e nós trazemos para quê? Para melhorar o que é a nossa mente, a mente humana,
desenvolver essa capacidade de pensamento, de reflexão, de conhecimento. Nós não podemos encontrar todos esses escritores, todos esses pensadores e essas pensadoras, mas através do livro nós encontramos uma intimidade, né? De uma conversa. A gente não pode ter com todo mundo. É de uma riqueza incalculável. Eu comecei a ler com 9 anos de idade. Lessa de Queiroz, com 9 anos de idade, porque eram os livros proibidos. Meus pais sempre gostaram, minha mãe e meu pai eram educadores, então eles tinham coleções de livros, e quando eu comecei a ler, que eles viram o meu interesse, disseram, esses você não pode ler, que delícia. Eram esses. O Primo Basílio, o Crime do Padre Amado, imagine, né? 9, 10 anos de idade, que delícia, porque era proibido, era melhor ainda, né? E isso foi mudando a minha maneira. Minha mãe era poetisa, e ela era declamadora, dava aulas de declamação. Então eu aprendi com minha mãe a declamar muito cedo, mas as poesias que ela dizia, e que ela me fez decorar quando eu tinha 6 anos, uma chamava O Moleque Bacurau. Era a história de um menino negro que é discriminado pelos meninos brancos. Então era uma questão social. O primeiro poema que eu decorei na vida era uma questão social, de discriminação. Para que não houvesse discriminação, evidentemente era poesia. E a segunda era do menino que chamava-se O Crime de Hoje. Ele era um vendedor de jornais que não sabia ler. Um menininho. E de repente ele está dizendo o crime de hoje, e o criminoso era o pai dele. Só que ele não sabia. De novo, uma questão social. Então, foram as 2 primeiras poesias que eu aprendi na minha vida. Era uma preocupação social. Com o negro excluído, com o pobre e iliterado que não tem acesso à educação. E eram comoventes. E eu mesma, pequenininha, declamava e chorava nos momentos em que era doloroso aquele encontro. Então, como que esse pensamento, essa literatura vai mudando a nossa vida? Esses dias me fizeram ver um filme que chama A Costureirinha, não sei se vocês viram, passa-se na China, China comunista de Mao, onde estão queimando todos os livros, todos os textos, né? E de repente eles têm um mercado negro, um mercado escondido de livros. E tem livros de Balzac. E esta costureirinha, ela tem uma curiosidade muito grande. Chegam esses 2 moços que foram presos porque o pai deles era dentista, afinal eles eram capitalistas, então eles estão lá para serem reeducados, né? E nesse processo de reeducação eles conseguem livros escondidos e vão ler com a costureirinha. Um deles se apaixona por ela, né? E vai ler escondidinho com ela o livro. Ela se transforma, ela sai do vilarejo. Há uma mudança na sua maneira de ser e de se relacionar com o mundo. O livro nos muda, ele nos transforma, né? São muito importantes. Então isso é uma bênção, né? Nós estamos falando de ética, nós estamos falando de ciência, nós estamos falando de paz. O que a ciência moderna tem estudado? A mente humana. Por que há tanta procura por esse conhecimento da mente humana? É a nossa mente, afinal de contas. Devia ser aquilo que temos mais intimidade, mas temos pouco conhecimento. Não é estudar a mente, você estudar o cérebro de alguém. Nem mesmo a psicologia como alguma coisa separada de mim. Mas quando você é o objeto do seu próprio estudo, quando se coloca dentro da ciência, o objeto de estudo como sujeito. Isto é a grande mudança. Nós não somos apenas, vamos dizer, ratinhos, né? Em que a gente vai lá ver o nosso condicionamento, alguém de fora vai ver como é que nós reagimos. Mas nós atuamos, nós respondemos, nós podemos dizer como nos sentimos. E a inclusão deste personagem, desta mente, no processo científico, é a grande transformação. A gente vai falar da física quântica, né? Que ao observar alguém, esse observado se transforma. O objeto que você está observando, ele é modificado pelo seu olhar. Nós não sabíamos disso antes, agora nós sabemos. Nós sabemos que nós funcionamos como ondas e como partículas simultaneamente. Fizeram várias pesquisas sobre meditação.
A Holanda, quando se faz um seguro-saúde importante agora no mundo, né? Temos que ter seguro-saúde, né? Quando se faz um seguro-saúde, pergunta-se ao assegurado: você medita? Quem medita paga menos. Descobriu-se que através de processos meditativos, não precisa ser zen budista, processos meditativos, a Igreja Católica tem números, o pessoal de Umbanda, de Candomblé tem meditação, os sufis, que são os muçulmanos que têm meditação, os islâmicos têm meditação, a Cabala no judaísmo tem meditação. Então não é uma coisa só zen budista, não é uma coisa do Oriente, é uma capacidade da mente humana. É diferente da oração. A oração também é muito importante. A oração causa praticamente as mesmas coisas. A pessoa que com fé ora, ela tem um pré e pós-operatório muito melhor do que aquele que vai lá com medo. Porque eu tenho uma fé, uma confiança. Independente se essa confiança é numa divindade fora de mim ou se é no meu DNA, na minha própria mente. Há um tempo atrás, teve um senhor que foi numa feira de livro lá no Rio de Janeiro, e eu assisti um trecho de uma palestra dele, em que ele dizia uma frase que para mim é muito importante. Diz assim: eu acredito no DNA humano. O DNA, ele quer sobreviver. O nosso DNA, esse que nós herdamos lá de trás, muito de trás. Não apenas dos nomes que eu lembro, do meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu avô, minha avó, bisavô, bisavó, tetravô, tetravó. Eu lembro uma árvore genealógica curta, mesmo que ela vá até os primeiros portugueses que chegaram no Brasil, ou que ela vá à Idade Média na Europa, ou na Ásia, ou na África. Nós estamos falando lá atrás, muito mais. Porque haveria uma multidão de seres muito maior do que somos agora. Percebem que lá atrás nós estamos todos interligados, que somos todos familiares, que somos todos aparentados, que somos todos da mesma espécie, a espécie humana. E esse nosso DNA humano, ele gosta de viver, ele quer sobreviver. E a nossa sobrevivência é essa transformação da mente humana. Da mente que pensava pequeno, porque era projeto até da sua própria sobrevivência. A nossa sobrevivência dependeu disso, da nossa ira, da nossa violência, da nossa briga com o universo, para sobreviver ao universo que nos parecia hostil. Mas nós mudamos. Nós começamos a perceber que agora somos muitos, que temos antepassados comuns, que a nossa sobrevivência depende também desse povo em pé que se chama, como os indígenas chamam, as árvores. A vegetação é o povo de pé, que é o nosso povo, não é um povo separado de nós. As águas também são um povo, e não são um povo separado de nós. Aquele senhor Enomoto, aquele japonês, que fotografou moléculas de água, lembram disso? Ele fotografava, se você falava um palavrão, ela ficava feia, horrorosa. Se você falava uma coisa amorosa, bonita, ela ficava cristalina. Nesses eventos de Fukushima, ele mandou ao mundo essa mensagem: orem pelas águas de Fukushima. Em vez de dizer eu tenho medo, águas poluídas, radioatividade, que horror, comece a dizer perdão, águas queridas. Perdão pelo que nós fizemos a vocês. Nós as amamos. Nós amamos cada molécula de água necessária à vida do nosso corpo, mais de 70% de água, líquido. Elas respondem à nossa amorosidade, ao nosso carinho, à nossa ternura, ao nosso estado de paz interior. Então nós desenvolvemos esse estado não só para eu ficar bem, porque isso se transmite. Aqui nós podemos medir a umidade do ar, está cheio d'água. E essas moléculas transmitem umas para as outras os nossos sentimentos. Então, como é que nós desenvolvemos sentimentos de amorosidade? Este senhor é um cientista. Ele diz, ele garante que é assim. Comprovando-se ou não, o que eu fiz foi orar por essas águas. Como eu oro para todas as águas.
Eu chego numa cidade, aquele rio é poluído. Então eu falei, vamos agradecer essas águas. Pedir desculpas a ela pela nossa ignorância que causou poluição. Mas recuperar esses mananciais, recuperar essas águas puras. Aqui as águas maravilhosas, né, de Poços de Caldas. É só agradecimento, não é mesmo? Vai lá nas termas, que delícia, né? Ficar no banho gostoso, né? Purificando corpo, mente e espírito, gente. É tudo junto. Saúde física, mental, espiritual. Porque a gente fala de santo, de santa, né? Sanidade. O santo, a santa, o são, tem saúde, tem sanidade. Sanidade mental, espiritual, capacidade de ver o todo, de não ver pequeno, de não pensar só em si, de não ser egóico. O olhar grandioso, o olhar que acolhe, que transforma não pela violência, pela morte, por rejubilar pela morte de alguém, mas pela tristeza de que haja violência no mundo, pela tristeza de que nossos irmãos, irmãs, companheiros e companheiras, em tantos lugares, e às vezes na própria cidade, ainda não são capazes de dialogar, mas brigam, querem matar uns aos outros, se armam, não só de armas físicas, mas de palavras, de conceitos, de ideia para lutar. Imagine um mundo sem luta, mas de compartilhamento, de encontro, de diálogo, de pensarmos de forma diferente. Que bom! Imaginou todos nós pensarmos do mesmo jeito? Não, monótono, porque temos olhares diferentes, experiências diferentes. Isso enriquece esse momento. Cada um de nós vê esta sala, esta situação, sob um prisma diferente. Não só físico, de onde estamos sentados agora, mas a partir das experiências todas que tivemos no nosso passado. E às vezes o olhar de alguém enriquece o meu. Eu posso brigar com alguém que esteja na plateia, porque a plateia vai dizer, não, eu estou vendo um palco, tem um tapete, tem uma monja sentada. Eu digo, não é nada disso. Nessa sala tem uma porção de cadeiras e muitas pessoas sentadas de várias cores, várias idades, e nós vamos brigar. Porque estamos vendo de forma diferente, porque nosso ângulo é outro. A maior parte das nossas discussões familiares, íntimas na casa, são de coisas pequenas como esta. Não somos capazes de nos colocar na posição do outro, de compreender que este outro ser humano, mesmo casado, casada comigo há 50 anos, vê um mundo diferente. Eu quero que veja do meu jeito, mas não vê. Homem e mulher, nós somos diferentes. É uma bênção isso, né? Vocês não agradecem? É bom que seja diferente, né? Não é igual. Homens entre homens há diferenças. Mulheres entre mulheres há diferenças. Que bom que não somos todos iguais. É a beleza da diversidade da vida. Não há dois seres humanos iguais. Nem mesmo clones. Teve uma novela um tempo atrás, né? Os clones são diferentes pelas experiências que passam. É uma coisa mágica esse mundo. Miraculosa, maravilhosa. Incompreensível para a nossa mente, que é um pouco menor que esse mundo. Mas a gente vai expandir essa consciência. Pesquisas com meditação foram feitas muitas nos Estados Unidos, chama-se Mindful Institute. Inúmeras pesquisas, fizeram pesquisas num campo, acho que não sei se foi em Berkeley, acho que foi em Berkeley, na Califórnia. Eles puseram alguns monges tibetanos meditando com eletrodos e fizeram exames de sangue antes e depois do processo meditativo. E o que eles fizeram isso com pessoas no campus. E pessoas longe da sala de pesquisa, que nem sabiam da pesquisa. Você permite, a gente vai fazer um examezinho de sangue, você e tal. E houve alterações nas pessoas distantes que não sabiam do que estava acontecendo no processo de meditativo naquela sala. Ou seja, aquilo que nós fazemos, que cada uma de nós faz, no cantinho da nossa casa, em oração, em meditação, em reflexão filosófica, em pensamento amoroso e de construção de paz, ele mexe no todo. Cada pensamento que você tem de raiva, de vingança, de rancor, de reclamação, mexe no todo.
Famosa frase, orai e vigiai, né? Não é para vigiar o vizinho, né? A gente vai vigiar o vizinho, né? Eu estou orando e vigiando os outros. Como é que os outros estão fazendo? Não. Ore e vigie você. Como é que eu faço? Como é que eu falo? Como é que eu penso? Como é que eu ajo no mundo? Como são meus gestos? Na intimidade. Uma coisa na frente dos outros que a gente é bonitinho, né? A gente é educado, né? Você aprendeu bons modos. Quando ninguém está olhando. Quando você está com você. Você mantém os bons modos. Você mantém pensamentos que são construtivos. Regra de São Bento. Eu tenho muitos amigos beneditinos, a gente tem essa intimidade da meditação. Regra de São Bento tem uma coisa que eu adoro, porque ela diz assim, é proibido resmungar. Vocês não resmungam? Ninguém aqui resmunga, né? É proibido resmungar. É proibido até mesmo o murmúrio correto. Olha que delícia! Não é assim que a gente faz. Eu marquei um encontro com ela. Ela chegou tarde, ou não veio, e não me telefonou. Eu reclamo para ela. A minha amiga, você sabe, combinou comigo, não veio, chegou tarde. Acho que ela não é uma pessoa correta, a gente não deve confiar nela, né? Ela já fica cheia de dúvidas sobre a outra. Sabe, a minha amiga, ela combinou comigo, mas ela não veio, foi uma coisa horrorosa. Eu fiquei esperando, fiquei exausto. Foi horrível. Você sabe o que aconteceu hoje? Eu combinei com a minha amiga, ela não veio, fiquei esperando, foi horrível. E assim eu vou repetindo uma história negativa 1000 vezes. Cada vez que eu repito, eu vou ficando mais angustiada, com mais raiva. E vou emitindo raiva para todos os lados. Mas não falei com a pessoa. A fala divina é falar com esta pessoa, não com raiva. Porque é fácil, você veio, fiquei te esperando. Não, assim, oi, o que aconteceu? Dê uma chance ao outro. E se a pessoa disser, esqueci, você esqueceu de mim? Oi, que pena que eu não me tornei importante o suficiente para você lembrar de mim. O que eu vou fazer? Pôr um lacinho no seu dedo? Né? Vão ser lúdico, não tomar coisa pessoal, esqueceu de mim, não me tratou bem. Isso é muito egóico. Buda trabalha egoísta. É a gente conhecer essa nossa mente, conhecer como ela pode ser pequenininha, mesquinha, mas como ela pode ser grandiosa. Então a gente começa a trabalhar isso. De não ficar resmungando, reclamando. Às vezes a gente tem um dia maravilhoso, no fim do dia aconteceu uma coisa desagradável, a gente fala que um dia horrível. Não foi, não. Eu tenho uma aluna, hoje em dia fala que é uma coisa muito perigosa, que chama burnout. A pessoa se queima, né? Ela é muito trabalhadora e é muito eficiente. E então ela está com um pequeno problema. Ela se acha sempre injustiçada. Não reconhecem o valor dela. Vocês conhecem alguém assim? Eu faço tudo por todos. Eu cuido da minha família, eu cuido dos meus netos, dos meus filhos. Eles não reconhecem. Conhecem essa frase? Já passou esse pensamento na sua cabecinha? Passou. Agora deixa ele passar. Finge que você nem percebeu que ele passou. Porque se você der força a ele, você vai ficar infeliz. E você vai causar infelicidade à sua volta. Você vai ficar com aquela cara assim. Eu faço, mas ninguém liga. Não pode, né? Eu faço mesmo que ninguém ligue. Mesmo que ninguém se importe. Eu vou fazer aquilo que é correto, que é certo, que é bom. Se ninguém me der valor, não tem importância. Se me elogiarem, eu não vou ficar nas nuvens. Um elogio. Uma crítica. Legal, crítica. Interessante. Será que ela tem fundamento ou não? A gente trabalha com não eu. Não euzinho que está sempre bravo, reclamando. Mas é um não eu. Eu tenho uma aluna esses dias, ela tem um acidente em casa. Aliás, isso é bom para lembrar para vocês, porque os bombeiros disseram para ela, nunca suba numa escada se você estiver sozinho em casa. Eu não sabia disso. Porque se você cair da escada, você pode morrer. Ou ficar com uma coisa muito grave, porque até que alguém descubra que você está caído em casa é um problema, né? E a menina, ela na sua ânsia de terminar uma parede, lá ela que sozinha foi subir a escada com um papel na parede e pum, caiu. Caiu, machucou muito feio a perna, o pé.
se arrastou um corredor imenso, se arrastou até a porta da rua, pediu socorro, finalmente foi socorrida, fez uma cirurgia com pinos e 3 meses numa cadeira de rodas. E ela, quando eu fui encontrá-la agora, recentemente, eu falei, como foi isso? Ela disse, sensei quer dizer professor, sensei, que coisa extraordinária essa experiência, eu aprendi tanto. Primeiro eu aprendi que há muitos lugares na cidade em que eles dizem que estão preparados para cadeirantes, mas é mentira. Eles têm uma rampa, mas a rampa é tão alta que o cadeirante não consegue subir sozinho na rampa, ou descer, é perigoso. O banheiro não dá para fazer a volta. Imagina um cadeirante querendo ir no banheiro, chega no banheiro, aqui está a cadeira, aqui está a privada, mas não dá para fazer a volta com a cadeira, então você não consegue chegar na privada. Então é um horror, né? É um horror, porque você tem quase a condição. Agora, o que ela falou mais interessante é o seguinte, que havia dias que ela estava muito deprimida. É natural, né? Estou numa cadeira de rodas, estou dependendo dos outros, estou triste. E tinha que sair às compras, ia no supermercado, ela ia na cadeira, o marido empurrando, com a carinha meio triste. Diz que nesses dias todo mundo a evitava. Fingiam que não viam, passavam longe. E ela percebeu que nos dias que ela estava bem, que ela chegava e sorria e dizia bom dia. As pessoas todas cumprimentavam, ajudavam a pegar coisas nas estantes e eram todos muito amigos dela. E ela descobriu essa chavezinha de ouro. A nossa face alegre, feliz, contente, provoca nos outros uma empatia, uma vontade de chegar perto, de ajudar, de estar com você. A nossa cara de tristeza, de braveza, de rancor, afasta os outros. Nós podemos trabalhar isso, às vezes de fora para dentro. A minha mestra no Japão, eu fiquei 12 anos no mosteiro no Japão, e a minha superiora contava muito essa história de uma menina que durante a Segunda Guerra Mundial, ela era de uma família muito abastada em Tóquio, mas ela resolveu morar com os catadores de papel. E ela foi morar com eles, queria ajudá-los, e foi morar com eles. E todas as manhãs, quando as pessoas saíam para catar papéis, ela sorria para eles e dizia assim, tenham um bom dia. E quando eles voltavam, ela estava esperando na entrada do vilarejo que eles construíram, né? Uma favelinha, né? E ela dizia, sejam bem-vindos. E ela ficou tuberculosa e acabou morrendo. E quando ela morreu, foram até a casinha onde ela tinha uma caminha muito simplesinha, e embaixo do travesseiro tinha um livrinho. E eles ficaram em dúvida, porque era uma intimidade, abrimos ou não abrimos, e finalmente resolveram abrir o livrinho dela. Nas páginas do centro tinha uma frase. Você se esqueceu de sorrir hoje? Às vezes é uma frase que nós temos que lembrar todos os dias. Nos esquecemos de sorrir hoje, de agradecer a vida pela vida, de querer o bem dos outros à nossa volta, a harmonia, a felicidade. Ou queremos estar certos e eu vou ganhar a discussão. Percebe isso? Como é que você coloca suas ideias no mundo sem briga, sem raiva, sem ódio, mas através da amorosidade, da acolhida? Um outro monge que diz, escrevam cartas de amor. Assim, amado chefe, amada chefe, onde está o meu aumento? Não é bom? Como é que a gente vai pedir aumento? A gente vai bravo. Ai, eu não recebi aumento. Aí o outro recebe do jeito da gente o quê? Uma raiva, uma energia negativa. Não, vai embora daqui. Aí você vai, meu amado, minha amada. Você como eu, ser humano que me entende. E aquele que tem que dizer não, diz assim, não, filhinha querida. Não, minha amada, eu não posso te dar aumento hoje.
mas pelo menos ter essa amorosidade do diálogo, né? E vou pensar no que você pediu. Não é dizer, não vou te dar e não estou nem aí. Não, você solicitou. Uma outra história, acho que deve estar quase na hora de eu terminar. Tem uma outra história que eu gosto muito, que é da Sua Santidade Dalai Lama, em que a gente fala muito da compaixão também, né? Que é um dos caracteres do budismo, né? O budismo fala de sabedoria e compaixão, de desenvolver essa mente que é capaz de ver mais, de ter clareza e, portanto, ter o discernimento correto. Em que direção eu quero ir, eu vou colocar meu esforço nessa direção, porque tem gente que faz muito esforço na direção contrária, né? Esforça tanto, mas não dá nada certo, porque está indo para o lado errado. Então, é ter essa clareza de visão de propósitos para a gente colocar a nossa energia nessa direção. E outro aspecto é a compaixão. Não existe sabedoria sem compaixão, ternura, cuidado pela plantinha, pelo tapete, por tudo. Pelo pano de chão, pela garrafa PET, que hoje a gente faz camisetas com elas, né? Quando a gente fala não tem solução, não está perdido, a gente descobre uma coisa que ainda não tinha sido descoberta ainda, né? E essa compaixão é muito importante. É uma história que eu tenho recontado várias vezes, porque ela é importante para mim. Está passando uma novela, um seriado na televisão aí sobre épocas da ditadura, etc., né? Eu acho até um pouco parcial demais. Mostra os militares como uns monstros, né? Não é bem assim a história, né? A gente, quando vai contar uma história, a gente tem que ter uma certa imparcialidade, que é difícil, né? Mas, enfim, conta-se que o governo chinês invadiu o Tibete e prendeu vários monges, teve muita tortura, muitos abusos. E um desses monges que foi preso, torturado, lá é muito frio, né? Finalmente ele foi solto e conseguiu escapar e chegar até Dharamsala, que é no norte da Índia, onde atualmente é uma cidadela tibetana, onde mora a Sua Santidade Dalai Lama, tem grandes mosteiros, uma quantidade imensa de monges e de tibetanos morando. E ele chegou à frente à Sua Santidade, e Sua Santidade perguntou a ele: meu filho, o que foi mais difícil para você? A fome, a sede, o frio, né? Menos 40 graus, os abusos, a tortura. O que foi pior para você nesses anos que você ficou preso e foi torturado? E o monge disse: mestre, o que eu tive medo, realmente, foi de deixar de sentir compaixão por quem me torturava. Olha que coisa bonita. Como é que eu vou deixar de sentir compaixão por aquela pessoa que me faz mal? Isso é perigoso. Por isso eu achei que foi muito impróprio que em Times Square, em Nova York, jovens começassem a gritar de alegria porque mataram terroristas. Não é uma questão de júbilo, como eu falei no começo, é uma questão de tristeza que acha terror, que acha violência, e que a violência provoca violência. Então não vamos nos rejubilar. Pelo contrário, que tristeza que isso ainda existe no mundo. Que tristeza que ainda há essa caça a terroristas. Que tristeza que ainda existam terroristas. Nós já passamos por isso aqui no Brasil. Vocês mais jovens não sabem. Mas quando eu era jovem, havia terroristas. E eu era repórter. Eu trabalhava no jornal. Eu tinha às vezes que telefonar para a esposa do segurança do banco e dizendo: a senhora tem uma fotografia do seu marido? Porque ele acabou de morrer. Isso não era fácil. Ou tinha que procurar e saber quem é esse terrorista que desapareceu. Cadê aquele meu amigo que sentava na mesa ao meu lado e que desapareceu? Então não tem lados nessa hora. Tem seres humanos. E nós temos que criar sociedades onde tais absurdos não aconteçam mais. Não só no nosso país, na nossa cidade, no nosso planeta. Porque tudo nos afeta, tudo faz parte.
Então nós criamos uma cultura de paz, uma maneira de pensar e ver o mundo, uma maneira de nos relacionarmos uns com os outros, de relacionarmos com o nosso corpo, com este organismo, saber das suas necessidades verdadeiras, criar harmonia e respeito a este organismo vivo, que faz parte, que é este outro grande organismo vivo. Não se diferenciar, sem há um momento em que eu estou separado, porque esse eu separado é que percebe que sou o todo, e que o todo sou eu. E por isso eu cuido. Eu cuido não porque eu sou boazinha, não porque de repente nós humanos ficamos bonzinhos, porque a nossa sobrevivência depende desse cuidado. Cuidado é igual a compaixão. Compaixão é igual meios expedientes, meios hábeis, de procurar levar as pessoas a acessar a supraconsciência, essa consciência maior, onde a gente sai do nosso eu pequeno e se percebe esse eu grande. E cuida com respeito e ternura até aqueles que aparentemente são nossos inimigos, se é que existe essa palavra, aqueles que não nos compreendem, que nós possamos compreender. Não é lindo esse poema que dizem que é de São Francisco, né? Alguns dizem que não é, outros dizem que é, independentemente de quem escreveu, não é? Eu acho muito maior do que os autores, é a obra que fica. Às vezes a gente não lembra do nome do autor, mas lembra uma frase, um poema, uma mensagem, que vai passar de geração em geração e vai trazer a todos nós um ânimo na nossa vida. É melhor amar que ser amado. É melhor perdoar que ser perdoado. Compreender que ser compreendido. É dando e se recebe. Não é assim? Isso é igualzinho o ensinamento de Buda. A gente vai encontrar na interreligiosidade, no respeito a diferentes tradições religiosas, uma mensagem que é de paz, que nos faz ficar em paz. Quando nós nos dispomos a nos manifestarmos como o bem maior, não para ganhar medalhas, lauréis e aplausos, mas porque não há outro jeito, porque percebemos que somos a vida da Terra e cuidamos daqueles que necessitam, como cuidamos da nossa mão, do nosso dedo, da nossa perna, porque são o nosso corpo e a nossa vida. Isso é um pouquinho que eu queria compartilhar com vocês sobre ética, ciência e paz. O caminho da ciência se aproxima cada vez mais da espiritualidade, da inclusão da espiritualidade dentro da ciência. Não como coisas que se opõem, mas que se completam. E disto surge a ética, como Sua Santidade diz, a ética para um novo milênio. Uma ética maior, além das fronteiras. Não das fronteiras individuais, pessoais, do eu separado, das regiões, dos países, de nos percebermos um corpo único no planeta Terra. Quando alguém fica bem, nós ficamos bem também. O amor daquele casamento na Inglaterra, a ternura daqueles olhares que trocaram, não foi doce, não foi gostosinho. Não nos sentimos todos nos casando ali. Que delícia, que o amor existe, né? Eles até já moram juntos antes, né? Num grupinho de estudantes, né? Tudo não exatamente como se fazia antigamente. A Rainha Elizabeth, maravilhosa, linda, de amarelinho, que bonita, não é? Que dignidade, né? Ali presente, olhando tudo, né?
percebendo tudo, se retirando no momento adequado, né? É isso que a gente tem que perceber. O que é adequado, não passar dos limites, a simplicidade da presença, né? Então, esse é um pouquinho do que eu queria deixar para vocês hoje. Eu trouxe alguns livros, já que estamos numa feira de livros. Há um livro recentemente que uma praticante da minha comunidade chama-se Neuza Steiner. E ela, na verdade, ela é uma psiquiatra, uma médica. E eu a encontrei quando eu dei uma aula na PUC de São Paulo para um grupo de psicologia. E ela assistiu a minha aula e se interessou. E alguns dias depois eu encontrei, eu estava comprando ração para cachorro e ela também. A vida é maravilhosa, né? E ela disse, a senhora não é a monja que deu a palestra? Aí eu estava assistindo. E ela trabalha com fibromialgia e com a dor nas mulheres. Essa é a especialidade dela, tanto a dor física como a dor emocional. E ela se propôs a fazer comigo um encontro sobre a dor no feminino. Tentamos várias coisas, nada deu certo. Ninguém queria falar de dor no feminino. A proposta era interessante, propusemos a várias universidades, a vários centros de estudos, ninguém se interessou. Aí ela disse assim, então eu vou escrever um livro. Um livro sobre mulheres que superaram as suas dores, as suas dificuldades, que passaram, né? E que são superadoras. Você pode ser um dos personagens? Eu falei, claro, pode contar comigo. E ela começou a vir me entrevistar daquela maneira antiga. Ela fez um caderno grandão e ela escrevia a mão com uma letra bem grande assim. Eu falei, o que será que vai dar isso, né? Hoje em dia todo mundo que vem me entrevistar traz câmera, traz, como é que chama, gravador, né? E ela lá escrevendo. Eu falei, bom, tudo bem. Aí passaram-se alguns meses e ela disse assim, olha, em vez de ser de várias pessoas, o livro vai ser só seu. Eu falei, tá bom, pode ser. Eu falei, mas escuta, vamos fazer uma coisa. Não vai pôr o nome, né? Não vai pôr meu nome, nem o nome dos meus familiares, porque tem gente que não gosta da intimidade da família ser revelada, né? Você muda os nomes aí. Ela disse assim, mas não vai dar certo. Não, mude os nomes. Então ela mudou os nomes, mudou um pouco os personagens, porque eu descobri que quando ela escrevia, não era mais a minha história. Era a minha história vista por ela. E ela tinha uma maneira de escrever muito pessoal, bonita, linda. E ela criou um personagem que era o oposto. Meu pai, que era loiro de olhos azuis, ficou moreno. Minha mãe, que era morena, ficou loira. Aí eu falei assim, olha, é melhor mudar os nomes, e, né, o seu romance é lindo. Ele é baseado na minha história, mas não é exatamente a minha história. Então, ela chama-se um romance biográfico. Tem alguns aspectos que são realmente da minha vida, algumas coisas que ela rebuscou um pouco e ficou bonito, ficou interessante. Sempre num aspecto desse olhar feminino. É bem, todo o romance assim, então se chama Monja Coen, a Mulher nos Jardins de Buda. E conta a história que começa com meus pais, na década de 50. Então ela descreve um pouco a cidade de São Paulo, que estava acontecendo no Brasil na década de fins de 40, 50, né, que é a época que eles conheceram, ela nasceu em 47, e aí ela vai revelando essa história com o seu olhar. Então este é o livro que foi lançado, está sendo lançado aqui agora, nesta Feira do Livro. E eu havia escrito antes, este livro chama Sempre Zen, que é da Publifolha, que são pequenos contos, pequenas histórias, algumas delas que foram publicadas em jornais em São Paulo e outras que foram escritas especialmente para este livro. Outro que se chama Viva Zen. Como viver Zen sempre. Ou seja, esteja sempre bem. Estar sempre bem não é estar sempre rindo, achando que o mundo é poliana. Na hora da dor, sinta a dor, mas deixa a dor embora. Na hora da alegria, sinta a alegria, deixe a alegria embora. Na hora da vida, viva com plenitude. Na hora da morte, morra com tranquilidade. Este livro foi feito agora, a última edição, acabou de ser lançado, ele estava esgotado, chama-se Para uma Pessoa Bonita, e este é da minha mestra. Este é o meu livro favorito, e ela também escrevia para jornais no Japão, e dos escritos dela para os jornais no Japão, durante 20 anos, eles compilaram este livro. Essa história que eu contei da menina em Tóquio
é uma das histórias deste livro. E eu ajudei a fazer essa tradução, não fui eu que fiz, mas eu ajudei a melhorar um pouquinho a tradução, visto que eu convivi com ela durante tantos anos. E este é o que eu falei para vocês, que se chama Monja Coen, a Mulher dos Jardins de Buda. Ficou uma edição bonita, feminina, está chegando o Dia das Mães. E a gente vai estar com esses livros, e eu vou estar podendo conversar com vocês um pouquinho mais ali atrás. Não é isso? Eu acho que a Gisele vai explicar para vocês aonde nós podemos estar juntos um pouco mais, talvez mais pessoalmente. Se alguém quiser comprar livro, se alguém quiser que eu autografe, eu vou estar aí mais um pouquinho com vocês. E agradeço profundamente a sua presença, a sua atenção. Eu espero que cada uma de nós possa ser esse átomo de paz e de não violência que queremos no mundo. Muito obrigada. Obrigada, viu, Monja, mais uma vez, por essa alegria de tê-la conosco. O que eu queria avisar para vocês é o seguinte: Monja, a senhora pode continuar aí mais um pouco, que a gente vai abrir para perguntas. Nós temos aí até umas 10 para 7 horas, dá para perguntas. Depois eu gostaria de sugerir e de solicitar a gentileza de vocês, para que vocês saiam pela porta aqui da frente e dão a volta pela feira, pelo centro da feira, e vêm aqui na Arena Cultural, aqui atrás tem um outro espaço que nós dedicamos para os autógrafos, porque normalmente as pessoas gostam de conversar com ela, e como nós temos uma palestra às 20 horas, que vocês também estão convidados, depois que autografar os livros com a Monja Coen, às 20 horas a gente tem a palestra com o Padre Reginaldo. Então a gente vai precisar arrumar aqui e preparar a apresentação do Padre Reginaldo, que ele vai usar telão e tudo mais. Então a gente sugere para vocês, solicita essa gentileza. E vamos abrir agora para as perguntas, e depois então a Monja sai por aqui e vocês dão a volta e se encontram com ela na Arena Cultural, tá ok? Obrigada pela gentileza. Me permite chamá-la de querida irmã Monja Coen, eu gostaria de lhe fazer 2 perguntas, se possível, se o tempo, se couber no tempo. Recentemente eu li um livro chamado As Montanhas de Buda, e esse livro de um escritor espanhol que esteve no Tibete, e ele conta a história de 2 monjas budistas no período da invasão comunista no país. E ali narra todo o sofrimento dessas monjas, inclusive o sofrimento de Dalai Lama também. Ao chegar num determinado momento, ele esteve em Pequim conversando com o presidente da China naquele momento, e o Mao Tse-tung, e ele volta um pouco decepcionado do Tibete. Então ele percebe que ele está em dúvida se ele vai ficar ou não no país, se a saída dele para aquela oferta do Meru, no norte da Índia, em Dharamsala, seria ou não conveniente ele sair do país. Ele fica numa dúvida cruel, até ele chegar um momento em que ele decide a se refugiar em Dharamsala, no norte da Índia. Eu gostaria de saber da senhora se isso realmente foi uma atitude correta, sabendo que hoje o Tibete ainda é ocupado pelos chineses, não é? E o povo chinês e o povo tibetano foi barbaramente torturado, os templos destruídos, não é? Se essa fuga, digamos assim, ou esse refúgio do Dalai Lama em Dharamsala foi uma atitude correta dele, ou se isso, não mostra um certo abandono do seu povo. Essa é uma questão. A outra questão é com relação aos nossos conflitos pessoais, e basicamente seria a questão da morte. O que me incomoda muito ultimamente
na medida em que a gente vai atingindo uma certa idade, é exatamente o momento da ida, da partida. O momento da partida em que você sabe que você vai perder o seu nome, que você vai perder a sua identidade, você vai perder o contato com seus amigos, seus filhos, né, e as paisagens que você tem. E isso me deixa muito aterrorizado, né, porque a gente não sabe o que vem depois. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa questão da saída nossa daqui, em algum momento, deixando esse corpo e a gente indo para um vazio que a gente não sabe o que é. Obrigado. Meu nome é Paulo. Eu também li esse livro, me deram este livro para ler das Montanhas de Buda, e realmente é muito comovente, muito triste. Eu não me sinto em condições de julgar sua santidade e as suas decisões. Eu acredito que uma das coisas que foi dita é que quando os monges foram expulsos de Tibete e muitos deles foram assassinados, disseram uma frase muito interessante: o que jorrou não foi sangue, mas foi o Dharma, e que por causa disso os ensinamentos se espalharam pelo mundo. Então, o que de positivo nesta barbárie aconteceu? E o fato de que ele possa continuar vivo e os ensinamentos serem transmitidos é muito importante, pelo todo simbólico que ele representa, não só para o povo dele, mas para o povo da Terra, né? O fato de ganhar o prêmio Nobel pela sua compaixão, exatamente pela não violência, não vamos atacar os chineses, vamos compreendê-los. Ele renunciou este ano à sua posição de líder político-administrativo para se tornar apenas um líder religioso. Ele não pede aos chineses que saiam do Tibete, porque ele acredita que muita coisa boa veio com a invasão chinesa também, de melhorias de saúde, etc., mas que respeitem as tradições, que não destruam a tradição do povo tibetano. Então, na verdade, eu não posso julgar decisões de sua santidade Dalai Lama, inclusive porque eu não estou no lugar dele, eu não passei pelo que ele passou para poder fazer essa escolha. Mas eu vejo hoje que há um resultado muito positivo de evitar derramamento de sangue, evitar que os jovens, eles estão sempre querendo se levantar contra os chineses, porque seriam todos dizimados. Então vamos preservar a vida e preservar as tradições, se não lá, fora de lá. A parte da morte é muito interessante, eu acho que todos nós pensamos nela, nessa nossa indecifrável amiga, né? Ela é necessária. Nossos avós, bisavós, todos eles morreram. E nós, inevitavelmente, vamos morrer. Não há ninguém nesta sala que seja eterno, neste sentido. Esse corpo, como você falou, esse nome, esses relacionamentos, essas paisagens, elas todas nós temos, que sabemos que um dia nós vamos abrir mão delas. E que elas não serão as nossas paisagens, nem o nosso nome. E esse vazio que você fala, dentro da tradição budista, ele é muito importante, porque este vazio é onde estão todas as possibilidades. Há uma história de um monge que diz que ele queria chegar ao fim do mundo, e que ele caminhou, subiu e desceu montanhas, e finalmente ele chegou no topo de uma montanha e disse: aqui tudo acaba. Para lá é o nada. E ele havia muitas pessoas nesse local. E ele deu mais alguns passos e viu que realmente não havia nada. E a maioria das pessoas, quando chega frente a este nada, recua. E ele diz: a prática do Zen é atirar-se neste nada, neste vazio. Não apenas no momento da morte, mas essa experiência num processo meditativo. O que é esse nada? O que é este vazio? O que sou eu sem o meu nome? O que sou eu sem os meus relacionamentos e as minhas paisagens? O eu existe? Este eu realmente é alguma coisa sólida? Ou será que ele também não é fluido? Será que, na verdade, não há nada da qual eu vá me despedir?
porque estive o tempo todo em contato com este nada que é o tudo. E esta passagem por este nome, por esta forma, por essas paisagens, será que eu realmente vou abandoná-las? Ou será que elas são um reflexo de uma outra paisagem, de um outro nome, dos outros relacionamentos? E que isso é apenas um reflexo? Será que eu tomo reflexo por realidade? E me apego ao sonho e não quero despertar? Então, para nós, a passagem da morte também é um despertar. É uma incógnita. Dá um medinho, né? Porque não chegou a hora. Porque quando chega a hora, a gente não pode fazer nada, nós temos entregar. Mas quando nós pensamos antes, o que será? O que será? Como tudo na vida, essa ansiedade, né? A gente sabe que está mais perto agora, né? Quanto mais vivemos, mais pertinho, parece que ela vai chegando, né? Então esse encontro que é um pouco temerário, né? Mas existe uma certa adrenalina nisso, né? O que será? Meu pai, quando morreu a irmã mais velha dele, ela tinha 96 anos, meu pai tinha 92 na época, e então falaram no velório, dizer assim, que bonito, ela morreu dormindo. Meu pai disse essa frase que eu não me esqueci. Disse, não, eu não gostaria de morrer dormindo. A morte é agora a grande aventura da minha vida. Eu gostaria de ver como é que é. Será que não é assim para nós? De que maneira vamos morrer? Uma vez fizemos uma oficina nos Estados Unidos sobre isso. Cada um pensava, dava uma meia hora para você pensar, uma meditação refletindo como vai ser a minha morte. Não como eu quero. Não é eu quero morrer assim, não. Vou imaginar que estou morrendo aonde, de que jeito. A gente não gosta de pensar, mas ela é importante a morte. Ela é importante. É importante, uma das coisas que há grupos religiosos católicos, onde os religiosos se encontram nos corredores do mosteiro, e um olha para o outro e diz, tenha uma boa morte. E o outro fala, tenha uma boa morte. O que é ter esta boa morte? É viver bem. Porque na hora que a morte chegar, eu fiz o meu melhor. Completei o meu ciclo. Essas minhas paisagens, elas são minhas. Elas vão comigo. Eu não deixo nada. Não há nada a deixar. Porque estão todas em mim. A maneira que nós vemos o mundo é única. É única. E essa maneira única, no momento que nós vamos, ela vai conosco. Então não se deixa nada. As pessoas amadas, elas vão conosco, elas estão em nós. A ternura, o carinho, o amor, ele vai conosco. Não fica aí. É o contrário, eu vou com tudo. E quando alguém que nós amamos muito morre, a gente não é só lamentar-se, né? Claro que existe a dor, não vou ver, né? Mas está em nós, vive em nós. Você não percebe seus pais em você? Não é fascinante isso. Eu percebo os meus em mim. Às vezes é meu pai, às vezes é minha mãe. Eu vou repetindo coisas que eu falava, nossa, que horror, não quero ser assim. Eles estão vivos em mim. A gente é uma continuidade, por isso que eu falo desse DNA, né? Então não tem uma coisa, eu vou largar isso, a gente não larga. Depois os outros também vão largar, não tem jeito, todos vão largar. Então não tem um largar. Tem um continuar, um contínuo, né? Incessante. Tanto que o fundador da nossa escola no Japão é um homem que eu admiro muito, chama Mestre Dogen, ele viveu no século XIII. Ele escreveu um capítulo que chamava Vida-Morte. Não é vida e morte. Não é a vida se opondo à morte. Vida-morte.
é de suprema importância. Nós temos que decifrar o que é isso de vida e morte. A cada instante tem células nascendo, morrendo, nós estamos nos transformando. Aquele menininho que você era, cadê? Ele morreu? Onde está o bebê que você era? Está aqui. Você não largou o bebê lá. Ele não virou outra coisa. Não entrou. Você não sabia quando era criança que você ia estudar, com quem você ia casar, o que ia acontecer na sua vida. Era um grande vazio. Você foi entrando nesse vazio, construindo neste vazio coisas e se transformando no processo. O que a gente diz é que não termina. Se acreditamos no universo de causas, condições e efeitos, que tudo que existe tem uma causa, uma condição propícia para que algo se manifeste. Com a nossa morte não acaba tudo. As causas e condições que nós criamos continuam produzindo efeitos, que são causas e condições para outras situações, como ondas no mar. Uma das analogias que se faz é essa. Cada vida, nem a nihilista, morreu, acabou tudo, e nem de alma eterna, não eternalista também, porque não tinha esse eu fixo, permanente, que eternamente vai estar reencarnando, que é uma visão hinduísta. Mas que existe um processo vida-morte incessante, e que uma vida provoca uma outra vida, mas que não é a mesma, sem deixar de ser a mesma. Okay. Olá, Monja Coen. No livro da senhora Viva Zen, eu fiquei curiosa quando a senhora conta que a senhora se fez e se recriou algumas vezes. Eu gostaria que a senhora me dissesse como foi a sua evolução pelo budismo, e que se a senhora pudesse também contasse uma passagem muito bonita dos dois monges atravessando o rio. Eu achei muito... A história dos dois monges é muito linda, né? É com a menina, né? Então, os monges, na época de Buda, os monges todos eram celibatários, fazem volta à castidade, né? Então, não tem sexo, não pode tocar em mulher, não pode ficar sozinho com uma mulher na sala, em qualquer aposento, né? E assim, tinham dois monges, e Buda, depois da sua morte, disse aos monges: vão 2 a 2, porque um ajuda o outro. Então, esses dois monges estão caminhando. Eles estão caminhando e deram com o rio. Eles vão atravessar o rio. E na beira do rio tem essa moça muito bonita, que não sabe nadar e pede ajuda. E um dos monges diz: bom, eu não posso fazer nada, porque eu fiz o meu voto, o meu preceito, eu não posso tocar em mulher, não posso fazer nada. O outro carrega a monja, a menina, até o outro lado da margem, deixa ela lá e vai embora. E continuam caminhando juntos. O que não pegou a moça ficou furioso. Esse daí, sem vergonha, quebrou o preço, não fala nada, está resmungando na cabeça, né? E o outro está vendo, com a cara furiosa. E ele não está na dele, não fala nada. 1 hora depois, aquele que está bravo, rancoroso, fala assim: você pegou a moça. Você não sabe o preceito que não pode pegar mulher, você pegou na mulher? Aí o outro diz assim: eu peguei, mas deixei ela lá. E você continua carregando. E coisas de mudança na vida, ela tem muitas, né? A minha mãe costumava dizer: minha filha, quantas vidas em uma só vida, né? Então tem momentos muito interessantes de passagens, a vida é movimento e transformação. Às vezes nós estamos na nossa intimidade e nem percebemos isso, né? Que a gente está mudando e está se transformando, né? Mas eu acho que a maior transformação foi realmente quando eu encontrei o Zen Budismo, né? Eu trabalhei no Jornal da Tarde, como eu falei para vocês, eu fui repórter da local, a gente cobria tudo que estava acontecendo na cidade, e evidentemente isso foi um start, um início dessas minhas reflexões sobre o significado da existência.
porque tinha, como eu falei, tinha muito terrorismo, tinha censura nos jornais, havia tanta coisa acontecendo, entrevistava todas as pessoas, desde a senhorinha mais pobrezinha na favela, cozinhando na lata de leite em pó, como a Rainha Elizabeth, o Príncipe Filipe, quando estiveram aqui no Brasil. Então, você vê que todos são humanos e que todos querem ser felizes. Então, começa a mudar o olhar que era muito do meu bairro, da minha casa, da minha família, ele começa a se expandir para ver que existem outras maneiras de ser no mundo, outras maneiras de família, que não é a família do casal com filhos, tem tantas mulheres cuidando de filhos sem marido, com vários homens diferentes, isso também é família, a família social do grupo que cuida das crianças. Então esse olhar foi mudando. E era muito forte, tinha muita dor. E aí começa a questionar o que é isso, né? O meu grupo lá, a gente bebia, saía toda noite para jantar e beber, nossa, até fiquei com a marquinha aqui na orelha, tive um acidente de carro, tão bêbado eles estavam. E são coisas que a gente fala, né? Por quê? Porque não sabe lidar com a dor. A gente vivia uma dor, se você encontrar pessoas que vão sofrer, é diferente você ver no filme, né? Eu vi na televisão, eu vi no jornal, né? Eu falei com ela. Ela me transmitiu o seu sofrimento, a sua dor, e eu sinto essa dor. Eu tenho que transformar isso numa história. Eu faço disso uma história, mas a dor continua comigo, porque não fomos treinados, educados a lidar com essa dor. Então o que a gente fazia no final da noite? A noite era 2, 3 da manhã quando a gente ia jantar. Naquela época o jornal era diferente, era vespertino. Todo mundo entrava 1 da tarde e saía na hora que saísse. Né? Então a gente ia jantar, e bebia, e conversava. A gente falava, vivia, dormia, só existia jornal, não existia mais nada, porque é uma coisa muito emocionante mesmo, você trabalhar na imprensa do dia a dia. E isso foi trazendo inúmeras perguntas, inúmeras questões, né? E que vai me levar mais tarde a entrar realmente para a vida monástica. Então, o start disso foi o contato direto com a dor e o sofrimento do mundo. Não eram meus pessoais. Tinha os meus probleminhas, casamento, briga, etc. Mas isso é pequeno, né? Frente à dor do mundo, né? E você entrar em contato com essa dor do mundo, você fala, o que eu posso fazer? Com 20 anos de idade, nós queremos mudar o mundo, né? Aí você começa a perceber que não dá para mudar muito. O que eu posso fazer para ser esse elemento de transformação? Me deram um livro de Trotsky para ler. Eu falo, livros são importantes, né? Mas cada um lê do seu jeito, né? Porque o livro de Trotsky era um livro fininho, eu não lembro como chama, mas era um grupo revolucionário que toma o poder de um país, mata todo mundo, né? Porque agora nós que estamos com a verdade vamos assumir o governo, e eles assumem o governo e dá algum tempo, os seus ministros começam a aprontar. Né? Ser humano é corruptível, né? Então começa a coisa de desandar, e a ideia do Trotsky, como um pensador, era de que se não houvesse uma revolução internacional, se todos os países não mudassem a sua maneira de governo e de relacionamento, não ia funcionar. Porque havia uma teia internacional de relacionamentos que não se muda assim. Mas a minha leitura foi diferente. Eu entendi o seguinte, que se o ser humano não mudar na sua essência, não tiver esse contato, esse olhar para dentro, não vão ser processos políticos, econômicos, que vão fazer a grande mudança no mundo. Porque cada uma de nós tem que tomar consciência do seu papel no mundo. E foi aí que eu enveredei para o lado da meditação e da espiritualidade. Era um momento que as pessoas estavam indo para a clandestinidade, coleguinhas meus vão pegar em armas, e eu comecei a pensar, mas uma frase que meu pai também me deixou, que eu acho muito importante, que é: não há nada pelo qual matar ou morrer. Há causas pelas quais se deve viver. E fazer da sua vida a transformação. Não matar nem morrer. Não sair matando pessoas que discordam de mim por questão de partidos ou de posições diferentes do mundo. E nem morrer pela minha causa, mas viver por ela. E um exemplo que meu pai me dava muito era de Galileu, né? Falar dele, você vai dizer que a terra não gira, senão nós te matamos. Ele falou assim, então ela não gira, mas que gira, gira. Ficou vivo, os ensinamentos dele chegam até hoje, até nós,
E não precisou ser morto por isso. Né? Essa capacidade de vender-se para não ir pela violência, né? Mas viver a não violência. E não é fácil, porque ainda mais quando a gente é jovem, né? A gente quer resolver isso logo. Né? E às vezes não é resolver logo. Como sua santidade fala, quando os jovens no Tibete querem pegar em armas e vão matar, vamos morrer. É melhor morrer do que viver desse jeito. Ele disse, não é não. É melhor viver desse jeito do que morrer. Não peguem armas. Ele fala, o que são 50 anos na história da humanidade? O que são 100 anos na história da humanidade? Como que isso será daqui a 500 mil anos? Então tem um olhar maior, mais profundo. Quando a minha geração, a gente vê, por exemplo, a nossa presidenta, a Dilma Rousseff, estava presa. Ninguém falava nada, todo mundo tinha medo. Agora é a presidenta do Brasil, quem diria, né? Naquela época, impensável. A vida é movimento e transformação. Não precisa matar nem morrer ninguém. Isso foi a coisa principal, acho que de alicerce da minha vida. E vai se basear todo nos ensinamentos de Buda. Depois da minha ida para o mosteiro, foi outra joia, né? Eu também tenho aquele sonho do mosteiro. A gente vê os livros. Imagina a vida monástica. Todos os anjinhos morando juntos. Ai, que bonitinhas as monjas. Bondosas e caridosas, cheias de amorosidade, de bondade. Eu mandei uma aluna para lá agora este ano. Ela disse para mim assim, é igualzinho que a senhora falou. Eu falei, incrível, né? Passaram-se 20 anos e o processo da vida monástica é o mesmo. Tudo que eu ia reclamar para minha superiora, ela dizia, é você. Eu falava, não é possível, a japonesa não me entende. Eu reclamava assim, você. Se você mudar, tudo muda. Depois de 8 anos eu entendi o que ela queria dizer. Eu comecei a acolher no meu coração as pessoas que praticavam comigo. E não querer que elas fossem o ideal que eu havia criado. A gente tem que sair do ideal da perfeição e entrar na excelência. Isso é uma frase do Gaudêncio, um psiquiatra lá de São Paulo, que foi meu vizinho. Ele dizia assim, a pessoa que quer a perfeição está sempre infeliz. Seja que nota tirar na prova, ai, ficou faltando. A pessoa que está em excelência, faltou, puxa, que legal, dá para estudar e ser melhor depois. Não acabou, ainda dá para fazer mais. O que quer a perfeição não dá certo. Então, a vida monástica me mostrou isso. Ser capaz de acolher pessoas. Eu não podia conversar com elas, eu não falava japonês. Então eu não entendia muitas das monjas que estavam convivendo comigo. E elas não me entendiam. Elas nunca tiveram contato com pessoas de outro país, outra cultura. Na cultura japonesa, por exemplo, você nunca fica sentado acima do seu professor ou de alguém que é superior a você. Você se abaixa. E nossa, o que a gente aprendeu aqui? Que você não senta enquanto o superior não mandar, não é? Então eu ia falar com a minha superiora e ficava bem em pé na frente dela. E as pessoas diziam que eu era de um orgulho, que eu não me abaixava para ninguém. Eu estava fazendo o que eu achei que era mais polido, mais educado, né? Enquanto ela não dizia sente-se, eu não me sentava, né? Então essas diferenças culturais, que a gente acha que não é nada, no dia a dia pegam, né? E foi muito interessante conviver, aprender a ver os outros. Quando a palavra não podia mascarar o que sentiam. Porque a palavra não tinha significado. Mas o corpo tem. E o corpo fala. O olho fala, né? O olhar fala. E o olhar de raiva não parece faca. Tem o olhar de amor que é redondinho, né? E a gente começa a perceber. Comecei a aprender a ler os outros. Porque a palavra não tinha significado nenhum. Foram coisas bem interessantes na minha vida. Acho que está na área, né? Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos todos e todas nos tornarmos no caminho de luz.